Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A famigerada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos aí, infelizmente, na nossa sociedade, a partir de alguns pensamentos um pouquinho não tão inteligentes, né, de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é defender bandido. E geralmente a gente ouve muito isso de pessoas que nunca leram a Universal dos Direitos Humanos. É um documento pequenininho até, se a gente for comparar com as legislações, né, que nós temos por aí. Então hoje nós vamos discutir um pouquinho ali quais são os seus fundamentos, né, como que ela surge, em que contexto que ela surge, e depois vou deixar aí para vocês um tempo para vocês fazerem a leitura dela e algumas discussões. Então, vamos lá. A, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um documento que ela vai surgir nessa discussão se dá no bojo da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lembrar lá que a Segunda Guerra Mundial, principalmente com a ascensão nazista, ela vai trazer um governo fascista, um governo que foi gestado pela barbárie, ou seja, pela violência, que fez aí atrocidades, horrores muito grandes assim com as pessoas, né? Ferindo ali um princípio, né, constitucional que nós temos, que é a dignidade da pessoa humana. Então, muitas pessoas foram mortas, foram exploradas, né, foram maltratadas, foram violentadas de uma forma muito cruel, muito sádica, durante a Segunda Guerra Mundial. E com isso, né, principalmente o que nós vamos chamar de violação de direitos individuais, que são os direitos do sujeito, aquilo que era subjetivo do sujeito, nós temos uma violação muito grande no período da Segunda Guerra Mundial, pós, né, guerra. Vamos lembrar que a guerra ela durou de 1º de setembro de 1939 até 2 de setembro de 1945, quando nós temos ali, então, a finalização da Segunda Guerra. E nesse período, né, então, como eu já falei, muitas coisas aconteceram, principalmente, né, sobretudo a violação dos direitos individuais desses sujeitos. Então, pós Segunda Guerra Mundial, ainda ficou aquela suspensão pelos seus horrores, né, de que algo poderia acontecer novamente. Então, para justamente assim, para tentar amenizar os ânimos e para buscar uma forma de diálogo que respeitasse o indivíduo, o sujeito, né, esse outro, e que nós voltássemos a ter uma outra guerra como a Segunda Guerra Mundial, então nasce, né, o que nós vamos chamar aí de Organizações das Nações Unidas, a ONU, e lá em 45. E a ONU é então quem vai gestar tudo aquilo que nós consideramos hoje como direitos, né, como os direitos humanos. Ela que vai trazer ali a elaboração da Carta dos Direitos Humanos. Tá? Então, em 45, né, pós Segunda Guerra Mundial, nós temos então a criação da Organização das Nações Unidas, que é o quem vai dar todo um direcionamento para nós começarmos a pensar, a refletir numa sociedade, né, muito mais pacífica e que buscasse o diálogo para resolver os seus conflitos. Então, nós temos nesse período, então, o Fórum de Manutenção e Construção da Paz e de Segurança Internacional, porque vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra, né, literalmente mundial, ela mobilizou diversos países, e isso fez com que, né, vários países saíssem, né, ali destruídos, não só na sua questão física, mas, né, econômica, física, nas relações sociais e humanas. Então, os países foram altamente destruídos nesse período, né, pós-guerra. Então, o objetivo da ONU nesse período, né, então, a partir dessa construção, da elaboração da Organização das Nações Unidas, era de unir todas as nações, né, do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios da justiça, dignidade humana e do bem-estar de todos. Então, o foco dela era justamente isso, né, focar ali na dignidade humana, na justiça e no bem-estar, principalmente no período pós-guerra. E com isso, né, com esse pensamento, nesse período, então, de 45 a 48, a partir de vários fóruns, conferências, né, reuniões ali que a ONU vai desenvolver e vai gestar, nasce, então, a Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é onde vai conter ali, então, algumas perspectivas que se tem de forma universal, né, então ela é universalista, é para todos os países, sobre a questão dos direitos humanos. Claro que no período nós temos um grupo de países minoritários, né? Poucos países vão ser signatários ali da Carta de Declaração dos Direitos Humanos, porém, né, hoje nós temos aí um número muito grande, são pouquíssimos países que não são
ali signatários da Declaração dos Direitos Humanos, tá? Até mesmo porque a gente olha para isso, né? A ONU hoje ela faz essa mediação e os países que não estão ali, não estão, são signatários da Declaração dos Direitos Humanos, ou não cumpre, né, o que está postulado ali nessa declaração, eles podem receber sanções de outros países, como, por exemplo, sanções econômicas. Então, ele pode não receber empréstimo, ele pode não fazer ali. Vendas, né, compra e venda com outros países, então os negócios econômicos não vão se ajustar com outros países, justamente porque ele não está respeitando ali os direitos humanos, que é o que aconteceu, por exemplo, com a Rússia, né, durante essa última guerra. Então a Rússia é um país que receberia, né, ou vai receber, recebeu várias sanções ali da Organização das Nações Unidas e de outros países, sanções econômicas, né, e de relacionamento, justamente por conta da guerra ali com a Ucrânia. Tá? Mas seguindo, então, em 48, nós temos, então, a postulação da Carta de Declaração dos Direitos Humanos, e naquele período, né, 50 países foram signatários. Hoje, nós temos aí 193 países. Esses países signatários, eles são chamados como Estado-membro, né? Então, são membros da Organização das Nações Unidas que são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, como foi para vocês, ela é pequenininha, né, enquanto legislação. São apenas 30 artigos, gente. Olha lá, e que vimos o quê? Garantir e assegurar o respeito pelos direitos humanos, pela dignidade humana. Então, dela se originam outros documentos, declarações e tratados. Vamos lembrar que, principalmente no Brasil, a maior parte das nossas legislações, principalmente aí, os estatutos da criança, do adolescente, da juventude, do idoso, da pessoa com deficiência, eles vêm pautados, sobretudo, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, né, a gente não pode esquecer, a nossa própria Constituição Federal. A Constituição Federal, né, vamos lembrar que o Brasil também passou por um período de ditadura, mesmo pós-guerra, né, então, de questões ali, civis. Então, lá em 64, de 64 a 85, nós passamos ali por um período ditatorial, então, no qual a Aí nós temos aí os militares no poder, né, no Brasil, e no qual foi, né, um arrasto de grande barbárie também. Nós estamos aí também cassação dos direitos civis, políticos, sociais, nós temos aí uma violência muito grande, né, e por aí vai, não preciso dar detalhes que vocês já conhecem toda a história. Mas é o que acontece. Em 85, então, nós temos aí a queda do poder militar, então, quando se acaba ali a ditadura, e nós passamos por um período de redemocratização a partir de 85, que vai culminar em 88 com a Constituição Federal, com a elaboração da Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, minha gente, no artigo 1º, né, no título 1, lá que ele está referido aos princípios fundamentais, né, ele vai dizer, então, que dentro da República Brasileira, né, nós vamos ter ali a garantia do Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito, ele vai estar pautado em algumas questões, né, como, por exemplo, a soberania, a cidadania, né, a ideia de cidadania que nós falamos lá na aula passada, e também a questão da dignidade humana. Então, cidadania e dignidade humana, elas andam juntinhas ali e elas vão aparecer lá, então, na nossa Constituição Federal de 88, que está pautada também está ali embasada onde? Na Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós não podemos esquecer que essa declaração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também está pautada, né, numa outra declaração também de direitos humanos, que é um pouquinho mais antiga, né? Vamos lembrar, lembra que nós comentamos na aula passada sobre a Revolução Francesa? Lá que a Revolução Francesa, que durou de 1789 até 1799 e que tinha lá como lema liberdade, igualdade e fraternidade, né? Igualité, liberté, fraternité, né? Então a gente vai ter essas três perspectivas, né, para que vão pautar aí o nosso direito. E eles tiveram também lá em 1789 uma carta não, uma declaração também que ficou conhecida como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Então, ali nós já tínhamos o que nós podemos falar que é o início, né, desse pensamento mais crítico sobre a questão dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos civis daquele sujeito, né, o que também vai contribuir aí muito para o que lá em 48 fosse então chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Mas voltando aqui só esse parênteses, né? Então, como eu falei, dela se originaram outros tratados, outras declarações, principalmente no Brasil, como eu falei, aí nós temos diversas legislações que vão estar alinhadas ali à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como ela também parte de outros documentos. Né? Então, é o primeiro documento a apresentar a proteção simultânea dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. E aqui é interessante a gente começar a olhar, né, de uma forma um pouquinho mais crítica. Por quê? Até então, né, vamos lembrar que as pessoas elas podiam ter seus direitos cerceados ou tirados, né, à revelia, à torta e direita. Não gostei, vou tirar de você o direito, você não vai poder, né, exercer ali e buscar os seus direitos. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que que acontece? A gente vai ter ali principalmente então a garantia a garantia de proteção desses direitos e que são direitos que vão ser considerados inalienáveis, ou seja, que não podem ser tirados de você, que são seus direitos civis, nós conversamos um pouquinho sobre eles na aula passada, né, políticos e sociais, principalmente aí a questão do voto, né, do Estado democrático de direito, políticos e sociais, econômicos e culturais, ou seja, ao livre comércio, que também está lá nos direitos fundamentais na Constituição Federal, no artigo 1º. E culturais também, que é tanto você exercer a sua prática cultural, ou quanto você manifestar ali, então, né? Com isso pensando em língua, em religião, em práticas culturais, de lazer e por aí vai. Porque vamos lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial as pessoas eram perseguidas por conta das práticas culturais, né? Então os judeus foram perseguidos pelo movimento nazista justamente por conta das questões religiosas, culturais, né? Pessoas ali por relações étnicas, por relações de gênero, né? Foram tolhidas ali de participar da sociedade civil ou de qualquer outras práticas também da sociedade, e foram mortos por conta disso. Então, por isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem para proteger, seja ali qualquer condição humana, ou seja, a dignidade humana, a capacidade do humano de se colocar e de se fazer sujeito na sociedade, tá? E ela tem um alcance que é universal e de observância obrigatória, né? Alcance universal porque ela tende a buscar o diálogo entre todos os países que são signatários, como nós falamos aí, hoje nós somos 193 países, né, se não teve alteração aí, 193 países que são signatários, e também de uma observância obrigatória, ou seja, todos os países que fazem parte ali dessa aliança têm a obrigatoriedade de garantir a proteção ali dentro do seu país, então dentro do seu território, tá? Seguindo, né, os direitos humanos. Então, o que são os direitos humanos ali segundo a ONU? Né, são direitos humanos garantidos, são direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isso é, se estender à pessoa de todos os povos e nações, independentemente da sua classe social, etnia, gêneros, nacionalidade ou posicionamento político. E é isso que garante, então, para todos esses sujeitos, né, não só seus direitos, mas buscar os seus direitos, né? Ter ali garantido a sua proteção. Porque o que, que acontece? Imagina se você não tivesse a proteção de garantia de direitos e você fosse preso. E aí, só porque alguém não gostou de você. Então, você nem cometeu um crime. Mas se você não existisse direitos humanos, você poderia ser preso, muitas vezes morta, à revelia, né? Só porque alguém não gostou de você. Você não teria ali todo um conjunto legal, né, de leis e dispositivos legais que garantissem para você, por exemplo, a sua ampla defesa, você poder se defender frente a uma acusação. E isso quem permite, né, quem dá um grande apoio para essa perspectiva são os direitos humanos, tá, minha gente? Então, segundo a ONU, são garantias jurídicas universais que protegem o indivíduo e grupos contra ações ou omissões dos governantes que atentam contra esta dignidade humana. Então, por exemplo, aí também a gente vai trazer o direito à vida.
Então, direito à vida, à integridade física, à dignidade, à educação. Então, isso são direitos ali de todas as pessoas, seja ela em qualquer condição. Então, um grande exemplo do direito à educação, a gente pode até falar das pessoas com deficiência. Porque em outros momentos, as pessoas com deficiência, elas não, nem estavam incluídas no contexto educacional. Então, se nós entendemos a dignidade humana como um direito à educação, ter acesso à educação nos seus mais variados níveis, então tem que garantir esse acesso a todos os sujeitos, independente de classe social, etnia, gênero, né, nacionalidade ou posicionamento político. Então, eu sou obrigado, né, enquanto Estado, enquanto instituições, a garantir esse acesso à educação a todas as pessoas. Por isso que a pessoa com deficiência está lá na nossa educação básica hoje, regular, né, nas classes comuns. E da mesma forma, outros sujeitos, o pobre, né? Durante muito tempo, a pessoa pobre ela não teve direito à educação, ou mesmo acesso à saúde, ou a outros bens e serviços. Então, quando a gente fala da questão dos direitos humanos, ela está protegendo todos esses direitos, né, da pessoa. Então, não é proteger bandido, né? É proteger e validar ali os direitos individuais desse sujeito, né? Civis, sociais, políticos, né, culturais e econômicos de cada sujeito na nossa sociedade. No preâmbulo, né, então, assim, aquele textinho inicial que antecede ali os artigos, o que que a Carta, então, dos direitos universais, aí, dos direitos humanos vai dizer para nós? Então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, ou seja, que não podem ser tirados, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, é o que eles buscam aqui. E quando você olha que esse fundamento de liberdade, justiça, paz no mundo, ele está muito, muito alinhado com a questão do que nós falamos agora há pouco, né, da Revolução Francesa, que é a liberdade, igualdade e fraternidade, tá? É claro que lá eles estavam pensando na França, que nós estamos pensando em todos os países. Então, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros, ou seja, se nós não respeitamos, nós somos violentos, seja uma violência física, uma violência psicológica, né, ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do temor e da miséria, foi proclamado com a mais alta inspiração do homem. E isso aqui é muito bonito a gente ver, né? Porque o que que eles buscam ali então? Essa liberdade que eu tenho para falar, essa liberdade que eu tenho para ir e vir, essa liberdade que nós temos para fazer tudo isso sem medo, né, de sermos ali censurados, de sermos violentados, de sermos presos, muitas vezes mortos por conta disso. O que aconteceu durante o nazismo, o que aconteceu no Brasil durante o período ditatorial, né, no qual as pessoas, por conta tanto do posicionamento político quanto do que elas falavam, elas eram ali ameaçadas, mortas, violentadas, né, impedidas de falar e de se posicionar. Um grande exemplo, né, deixo para vocês aí analisarem depois, tem uma música que chama Cálice, né, que foi produzida durante o período da ditadura e que ela vem retratar justamente isso, né, um período em que não se podia falar, é um período em que não se podia, né, falar qualquer ideia contrária ao governo que estava, que você era mandado para vala, né? Mas seguindo, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela prevê essa proteção a esse sujeito, né? Então, buscando ali não só a sua subjetividade, mas então essa prática, esse exercício da cidadania no nosso contexto social, certo? Seguindo, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Ou seja, ela diz que os direitos humanos, né, a ideia dos direitos humanos, e por isso que está muito aliado aí às questões dos movimentos sociais, ela prevê um diálogo. Então, em nenhum momento ela quer a violência, essa busca, né,
física, que o Guattari, né, diz que sem ação não há revolução, porque ele quer movimento social, ele quer luta lá na rua. Enquanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem amenizar essa perspectiva, buscando ali, então, o diálogo entre os sujeitos. E por isso que ela diz ali, né, como último recurso, né, que é aquele sujeito que seja garantido para ele, então, a proteção dos seus direitos, para que, como último recurso, ele não venha lá, então, a rebelião, né, ou seja, lutando, brigando, né, contra essa tirania e opressão que ele sofre. E principalmente o que nós temos hoje na nossa sociedade, né, nos grupos minoritários. Então, o que ele diz? Olha, para que esses grupos eles não se organizem de uma forma violenta, muitas vezes para buscar seus direitos, né, que seja garantida a proteção desses direitos. E aí nós podemos falar, então, da proteção. Por isso que, né, como eu falei lá no início da nossa aula de hoje, quando a gente fala, então, já esqueci. Dos agrupamentos, por exemplo, da criança, do adolescente, da juventude, do idoso, da pessoa com deficiência, o estatuto da mulher, né? Esses estatutos, eles vêm para proteção do direito dessas minorias, desses grupos minoritários. Então, quando a gente vai falar também, hoje, o que nós precisamos trabalhar muito ainda para as questões étnicas e para as questões de gênero, que são duas pautas aí grandes na nossa sociedade que ainda precisam ser muito, muito mobilizadas, né? Então, justamente para que a gente não vá para essa questão dessa violência, buscar essa revolução ou buscar mudanças a partir de atos violentos, né? Que muitas vezes é a última instância que o sujeito tem, que esses grupos têm para se falar, olha, eu existo e eu quero que me respeitem. Né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem propondo que, então, seja protegido esses direitos para que não chegue nesse movimento, né, violento, muitas vezes aí, de barbárie. Então, sempre a questão do diálogo. E, continuando, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, ou seja, para que não haja guerra entre as nações, né? Para que haja diálogo, para que haja comunicação, né? Então, a ideia da ONU, a Organização das Nações Unidas, é justamente criar esse espaço de diálogo para que não tenhamos guerra. O que não aconteceu com Ucrânia e Rússia, por exemplo, nos últimos tempos, o que não acontece, por exemplo, com os Estados Unidos e diversos outros países, né, que muitas vezes acaba na guerra. E a ONU tem um papel ali de fazer, então, essa ponte entre esses países para a gente minimizar a incidência de guerra e para que elas, né, finalizem. Então, ela age como um agente mediador entre esses países. Ela é considerada, entre aspas, muito entre aspas, né, neutra nesse sentido, mas nós não podemos esquecer que não existe neutralidade, né? Ela tem um posicionamento político muito forte ainda, aliás, né? Mas em tese ela é neutra, no sentido que ela não vai tomar partido de nenhum país, né? Não é o foco dela buscar o partido dentro desses países, mas sim tentar amenizar as situações violentas, críticas, né? Entre eles ali, buscando a paz mundial. Seguindo, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmam na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhor condições de vida e uma liberdade mais ampla. Então, aqui nós vemos principalmente o ponto que eu quero chegar ali para vocês, igualdade. Né? Então, quando essa igualdade não está só nos diversos sujeitos, pensando nos grupos minoritários ou nos grupos de movimentos sociais, mas também, principalmente, né, a igualdade entre homens e mulheres, seja nas suas relações práticas do dia a dia, seja nas relações de trabalho, seja nas relações de estudo, acesso, né, à cultura econômica e por aí vai. Seguindo, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, ou seja, todo país signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas estão ali, né, em cooperação com as Nações Unidas, com a ONU, buscando então a proteção desses direitos, liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. Né? E pensando que nem no Brasil, como já falei para vocês, está lá posto na nossa Constituição Federal de 1988, conhecida também como Carta Magna. E também é importante nós lermos e conhecermos, principalmente ali
os 5 primeiros artigos que traz ali as fundamentações legais ali dos nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. Seguindo aí, considerando então que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é a da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, agora, portanto, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino e da educação, e aí principalmente nós educadores, né, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos de território sob a sua jurisdição. Ou seja, esse respeito ele tem que acontecer em todos os lugares, né? Então, seja no país de origem ou, né, território sob sua jurisdição, como, por exemplo, a Inglaterra. Então, a Inglaterra tem ali seu território, ela é um Estado-membro, né, da Organização das Nações Unidas, e todos os países que estão ali, que faz parte da União Europeia, né, da Inglaterra ali, e são colônias, né, da Inglaterra, elas também vão partir desses princípios de proteção, né, dos direitos ali proposto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, elas também são ligadas a essa perspectiva, tá bom? Ou melhor, também são ligadas a esse ponto inicial que seria a Inglaterra, como signatário. Seguindo, então, vou trazer aqui para vocês somente o artigo 1º para a gente fazer uma discussão e depois vou deixar a lição de casa para vocês. Então, o artigo 1º aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Lindo, né? Agora, para a gente refletir. Será que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade de direitos? Todas as pessoas, né, nascem livres? Vamos pensar Brasil. Todos nascem livres? Todos nascem com a mesma dignidade, né, de forma igualitária? Todos temos acesso aos direitos fundamentais de forma igualitária? Ou não? Então, o que falta para nós ali agirmos, né, dentro dessa perspectiva da Declaração Universal dos Direitos Humanos? E será que todos, né, somos dotados de razão e consciência e em agir com fraternidade, com espírito de fraternidade? Ou será que nós estamos num período hoje principalmente violento e uma violência muitas vezes gratuita? Então, para a gente pensar aí um pouquinho, começar a refletir sobre a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, para a gente fechar a nossa lição de casa, minha gente, deixei para vocês lá a declaração, então leiam a declaração, tá? Né, leiam todos os seus tópicos, tomem atento ali, né? Fiquem atentos aos artigos, o que ele trata, o que ele está propondo, e aí você vai responder ali depois para nós. O que são os direitos humanos? Com as suas palavras, pontua ali o que são os direitos humanos. E pensando dentro da nossa disciplina, né? Qual a contribuição da Declaração Universal dos Direitos Humanos para os movimentos sociais? Então, a partir dessa declaração, como eu posso pensar os movimentos sociais? No que ela contribui ou não contribui? Né? Então, a gente vai fazer essas discussões, né? Descrevam aí e depois eu vou deixar um link para vocês subirem um arquivo lá para nós, tá joia? Então, hoje ficamos por aqui, gente. É isso. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.